Olá, eu sou a Thelma aqui da Panrotas e hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Joan, da Catalunha, para a gente falar um pouquinho sobre essa região da Espanha. E o que a gente pode esperar da Catalunha? O que é, assim? Bom, Cataluña es la región más visitada de España. Estamos hablando de 20 millones de visitantes extranjeros anuales que visitan esa región. Entonces, es una región donde moran 7 millones y medio de personas, que tiene 580 kilómetros de costa, que colinda con Francia, está pegada a Francia y un principado que se llama Andorra, y tiene los Pirineos, que es la frontera. Entonces, una diversidad turística enorme, porque você está en la capital, que es Barcelona, y en 1 hora y media você llega a Girona, que está en el norte, Tarragona, no sur, y no oeste está Lleida. Y aparte aparte de boas estradas, tem o AVE, que es el tren de alta velocidad, que você se puede locomover fácilmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una región única, donde chove muito pouco, que tem muitos atractivos turísticos e com uma capacidade de se locomover muito importante. Destacar que desde São Paulo temos o voo de Latam. Que é um voo direto, né? É um voo direto, ou seja, o cliente não precisa fazer uma conexão, né? Então ele consegue... Correto, tem um voo diário da Latam, que para a gente é sensacional, e o cliente exatamente não precisa fazer conexões, mas se não, tem outras opções, obviamente, via Lisboa, via Madrid, via outras capitais europeias. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa região da Catalunha já já. E hoje a gente vai lançar o primeiro vídeo de uma série de webinars que a Panrotas está produzindo em parceria com a Catalunha. E o vídeo de hoje tem um foco, né, que é turismo familiar, viajante com criança, com adolescente. E eu acho que é legal a gente trazer esse tema. Por quê? Porque a gente sempre está trabalhando com alguns destinos básicos na hora que a gente fala de turismo em família, né? E a Catalunha tem muita coisa legal para explorar. Inclusive parque temático, que eu acho que é a primeira coisa que a gente associa numa viagem com criança, né? Correto, não, a gente sabe que o mercado brasileiro, as famílias, eles gostam de parques temáticos, né? Então, na Catalunha temos um parque temático único na Europa, na Espanha, que se chama Portaventura World Ferrari Land. Estamos falando de um parque temático muito visitado por o mundo inteiro, em especial por os mercados europeus e por os brasileiros cada vez estão gostando mais de ir lá. E falamos de dois parques temáticos, de Portaventura e de Ferrari Land, um parque aquático que é Caribe Aquatic Park, 6 hotéis, recentemente este ano abriu um novo hotel, mais de 2.000 apartamentos sumando todos os hotéis, um beach club, 3 campos de golf e um centro de convenções. Então, estamos falando de um resort do lado de Salou, que é um destino de praia, e a 1 hora ao sul de Barcelona. Então, é um chamariz sensacional. Para a mascota é o pica-pau, mas temos mais mascotas, não? Para as crianças que gostam muito desse tipo de... É um complexo mesmo de entretenimento, né? E quando você fala do Ferrari Land, é legal a gente lembrar que é o único parque da Ferrari, né, na Europa. Único. Então, tem esse diferencial e tem esse apelo, né? Especialmente para quem gosta da marca. E tem muita adrenalina, né? A gente falou do mascote para os menores, mas também tem montanha-russa, tem... Sim. É um parque que atrai essas duas tipologias de clientes, não? Os pais mais novos, que têm crianças mais pequenas, mais novas, e os pais um pouco mais velhos, que aí atraem adolescentes, porque tem muitas atrações para a criança mesmo, e tem atrações adrenalínicas. Por exemplo, a Red Force, que é a atração de Ferrari Land, de 0 a 180 km por hora em 10 segundos. É uma lançadeira, você sai disparado, não? Então, e o barulho é como um barulho de Fórmula 1 mesmo, então é muito bacana. Que legal. E a gente falou desses lugares, eles estão a 1 hora mais ou menos de Barcelona. Mas a própria cidade tem um parque também, é um parque mais simples, é um parque urbano, né? E ele tem um ar mais retrô, assim, mas também é legal. Como ele chama mesmo? Se chama Tibidabo. Tibidabo. E onde ele fica? O que tem para fazer? Ele fica na montanha do Tibidabo. Barcelona tem 2 montanhas, Montjuïc e Tibidabo. E essa montanha que tem aí, que você vê, é super bonito, porque você tem uma vista da cidade sensacional, com o mar do fundo. E aí, como você falou, é um parque urbano. Ele tem uma série de atrações mais... não tão adrenalínicas como quando falávamos de Portaventura, mas é típico parque urbano que para fazer uma atividade de um dia inteiro, com famílias, com crianças, tem uma roda gigante, tem uma série de também montanhas russas bem legais.
Então dá para combinar, às vezes, com algum outro programa mais sério e, por exemplo, ir para o parque à tarde, curtir o entardecer lá. E eu acho que isso é legal a gente falar para o nosso cliente, né? Dar essas opções de passeios que ele pode adicionar ao roteiro, né? Se ele tiver vontade e tal. Então, acho que isso que é bacana. E lembrando que, se vocês ficaram interessados, querem saber mais sobre esses parques, aqui embaixo a gente tem uma seção que se chama Quero me tornar um expert. E tem informação adicional, dicas práticas, assim, logisticamente mesmo falando, para vocês conseguirem orientar seu cliente. E agora, no segundo bloco desse webinar, a gente vai falar sobre museu, porque a gente fala de Europa, sempre pensa em história, em muito conteúdo, e não poderia ser diferente na região da Catalunha, né? E qual que é o museu mais popular, assim? Vamos começar por esse. Olha, Catalunha tem mais de 500 museus. A parte cultural é muito importante para o cliente brasileiro que viaja para a Europa, porque é o grande chamariz, a parte da gastronomia, obviamente, não? Mas o museu mais popular é o Camp Nou, o museu do Barça, do time de futebol. É um museu muito legal porque te explica não somente a história futebolística do clube, te explica a história da Catalunha, da Espanha e da Europa, porque é um clube que nasceu no ano 1899, então tem uma tradição enorme. São mais de 100 anos aí de história, né? Exato, foi um clube fundado por Joan Gamper, que foi um homem suíço que chegou em Barcelona, que ele trouxe o futebol para a cidade, e ele fundou esse clube com jogadores internacionais, por isso o clube é tão global, porque o início do Barcelona era com jogadores que vinham de fora, né? Porque na Espanha, nesse momento, não se praticava o futebol. Olha que curiosidade legal, gente. E vale lembrar que, além do museu em si, né, tem outras experiências, como visitar o vestiário, conhecer o campo. Então, para quem gosta de futebol, é muito legal. E para quem não gosta, acaba sendo lúdico de alguma forma, porque o time representa também a cidade, né? E no final tem uma loja, né, que Correto. é super importante. Sim, a gente sabe que o brasileiro gosta de comprar. Tem que falar disso, né, também, de comprinhas. Mas sabendo que quando você compra, depois no aeroporto recupera 10, 12% das taxas, então sai mais rentável ainda. E sim, o Camp Nou Experience, que é o museu do Barça, em Barcelona, tem a loja Nike mais grande da Europa. E aí você acha muito merchandising do Barcelona, obviamente, e de todas as modalidades de diferentes tipologias de esporte, porque Barcelona não solamente é futebol, Barcelona é handball, é basquetebol, agora futebol feminino está subindo muito, então tem todos os produtos dessas seções diferentes do Barça estão nessa loja. É o lugar que o brasileiro vai para comprar a camiseta oficial, Certeza. né, gente? Porque a gente sabe que o cliente que vai para Barcelona geralmente gosta de voltar com algumas lembrancinhas. E falando em museu, tem outro museu que também é muito divertido para quem está com criança, né? Que é o Museu do Chocolate, que também fica em Barcelona. Correto. O Museu do Chocolate é uma opção para as famílias que têm crianças mais pequenas. Chocolate é um produto... Eu fiquei muito surpreso quando cheguei no Brasil de como se consome aqui. E aí a gente tem um museu muito famoso, tem poucos na Europa, e Barcelona se caracteriza por atrair uma série de pessoas interessadas nessa tipologia de museu, que eu acho super bacana, as crianças adoram. Que legal, né? E o bom é que, como é espanhol, e dá para entender, né? Mesmo as crianças mais novas conseguem entender um pouco do que está sendo dito ali. Eu acho que essa também é uma vantagem da Catalunha, né? Para o viajante que vai com criança, porque elas ainda conseguem se comunicar ali, né, com portunhol, às vezes, mas acho que já facilita, né? Exato. E vamos falar de um outro lugar que também me parece bem interessante, que é o Poble Espanhol. Sim. O Poble Espanhol, como falei antes, temos a montanha do Tibidabo, onde fica o parque, e na montanha de Montjuïc, que é a outra montanha onde aconteceram os Jogos Olímpicos de 1992, temos o Poble Espanhol. O Poble Espanhol é um museu a ar livre, com diferentes restaurantes e áreas tematizadas com os diferentes pontos de Espanha, as regiões de Espanha. Por exemplo, você entra no Poble Espanhol e tem uma área de Andaluzia, onde você pode comer o típico jamón Andaluzia, o sherry, as bebidas típicas de lá. Depois passa para a área de Valência, onde você pode comer a famosa paella valenciana, super boa. Área de Catalunha, que é onde fica, obviamente, esse museu. Área do País Vasco, onde tem as tapas típicas do País Vasco. Então, é um lugar que ainda não está muito massificado, mas é muito legal para você entender a cultura espanhola, porque tem também, por exemplo,
lugares onde você vê como eles fabricam, por exemplo, na guitarra, né? Você vê artesãos fazendo produtos típicos de cada área típica de Espanha. Muito legal. Então, só para entender, é um endereço que combina vários tipos de experiência, né? Tem a possibilidade de ver essas construções que remetem a diversas regiões da Espanha, mas além disso também é uma experiência gastronômica, porque dá para ir almoçar, provar várias comidas diferentes, o que parece ser bem divertido quando você está com criança, até para ela começar a entender novos sabores. Eu acho que é uma preocupação do pai viajante, né? Que o seu filho tenha essas experiências, amplie os horizontes, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com essa filosofia. E a gente tem um outro lugar também que chama Tarraco Romana e Viagem à Pré-História. Acho que eu falei meio errado, mas Não, me corrija. E explica pra gente o que é também, que eu acho que também é interessante para incluir no roteiro, né? Sim, do lado do PortAventura World, que é o parque que a gente falou na área dos parques temáticos, tem a cidade de Tarragona. A cidade de Tarragona, fica no sul de Barcelona, é uma cidade mais pequena que Barcelona. Quanto tempo de Barcelona, mais ou menos? De trem é 1 hora, e de carro 1 hora e 15, mas tem um trem a hora AVE de alta velocidade, são 32 minutos. Então tem muitas opções de você poder ir, também de ônibus, mais ou menos 1 hora a gente fala. E é super interessante porque é um lugar muito histórico, tem mais de 2000 anos de história, como Barcelona, não? Então os romanos ficaram em Tarragona por causa de que o tempo era cálido. Quando mais você desce na Península Ibérica, o tempo fica mais quentinho, não? A inversa do Brasil, né? E aí tem um anfiteatro romano para visitar, um circo romano, tem museus, você anda por umas lojas aí de artesania no centro de Tarragona e embaixo tem ruínas, então você vê com um cristal no chão que tem ruínas mesmo dessa época. Então é um lugar super legal. Só para entender aqui, o chão então tem alguns pedaços que para você ver o que está abaixo é de vidro, né? Sim, usamos de vidro para você poder ver que embaixo, se esse prédio fosse tirado fora, embaixo tem uma aldeia ou tem um bairro mesmo, né? Tarragona está feita acima de outra cidade, então quando de repente eles definem abrir ou construir um novo prédio, eles acham ruínas. Que bacana, acho que também aí é uma outra oportunidade para o pai viajante, né, que quer estimular o filho a ser viajante também, de conhecer um pouco da história, Claro. E entender um pouco mais, porque a gente aprende muita coisa nos livros, né, na escola, mas é diferente quando você vê ao vivo, entende, é outra sensação, né, e começa a despertar, eu acho também no viajante, no pequeno viajante, essa curiosidade que move a gente até hoje, que gosta de viajar, né. Absolutamente, eu acho que essa parte cultural, que a gente falava gastronômica, é a que faz única uma região como Catalunha. E para fechar esse bloco, eu queria te fazer uma pergunta sobre um parque astronômico. Como que é? Bom, a gente, como em cada país, tem áreas onde você pode ver o que é curtir da astronomia, né? E a gente em Catalunha temos muita tradição da astronomia, tivemos alguns científicos bastante com muito renome. E no Montsec existe um parque onde você pode realmente ver detalhes de lo que é a riqueza gastronômica. Então, eu acho para crianças também, e tendo em conta que Catalunha geralmente tem muitas vezes o céu azul, é uma área que chove pouco, dá para realmente ver detalhes fantásticos da astronomia. Então, para quem gosta, né, de observar as estrelas, tem explicações também sobre o que a gente está vendo, que eu acho que é bem bacana. De novo, com essa função de despertar a curiosidade da criança, do adolescente, sobre um tema que é visto nos livros, mas ali tem a vivência real, né? E, falando em experiência real, é legal a gente lembrar também que a Catalunha e a Panrotas já lançaram juntos um e-book com mais de 100 experiências para fazer na Catalunha. É tudo bem direto, assim, sem enrolação, é fácil de entender, você consegue achar os temas e pensar em outras opções de experiências para indicar para o seu cliente. Acho que é bem legal a gente levantar esse ponto também, né? Exatamente. Vocês provavelmente vão ver o e-book aqui agora, está passando na tela. E quem quiser pode baixar gratuitamente pelo link que está aqui embaixo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, também escreve aqui para Panrotas que a gente te ajuda na hora do download. Agora a gente vai falar sobre atividades ao ar livre, porque nos blocos anteriores falamos de parque temático, de museu,
Mas a gente tem que lembrar que a Catalunha tem uma riqueza natural muito grande que também merece ser explorada, né? E acho que é esse tema que a gente vai começar agora. Mas antes de qualquer coisa, eu quero contar uma curiosidade. Provavelmente você e seus clientes são fãs de Game of Thrones, né? Essa série aí que movimentou todo mundo, que acabou, né, foi encerrada recentemente, mas que ainda está no imaginário das pessoas. E para quem não sabe, Catalunha foi uma das locações de Game of Thrones, né? E dá para visitar. Correcto, sim, exatamente. No ar livre, por exemplo, dá para visitar Girona, que é a capital da província de Girona, e com que Barcelona tem tanta força, essa tipologia de fatos, tipo que Game of Thrones fosse gravado em Girona, ajudou muito a que o turista sepa que, além de Barcelona, existe uma diversidade enorme, né? Então, Game of Thrones ajudou muito a poder promover essa fantástica cidade, né? Que fica a 1h15 de Barcelona, no norte. E tem tours dedicados exclusivamente aos Correto. cenários da série. Então, acho que para o fã, acho que é uma alternativa bem bacana também. Absolutamente. E aí depois a gente tem o Parque Olímpico del Sagre. Sim. Segre, falei Segre. errado, desculpa. Tudo bem. Não, o que acontece? Tivemos os Jogos Olímpicos do ano 1992, Barcelona tem um centro de alto rendimento que se chama CAR, então estamos numa região que tem muita tradição esportiva, né? Por causa da localização que tem, com praia, montanha, esportes aquáticos, esportes de neve. Então tem esse Parque Olímpico do Rio Segre, que é um parque olímpico que está pronto para realmente pessoas que gostam dos esportes aquáticos em Rio, eles adoram. Aventura mesmo, né, ao ar livre. Correto. Então tem caiaque, tem canoa, tem várias coisas, Várias né? coisas. Aqui embaixo também você encontra o site oficial, naquela mesma seção Quero Ser um Expert, e lá dá para entender um pouco melhor tudo que o lugar oferece, né? Para você que ficou interessado, acha que pode ser interessante para o seu cliente, é só acessar e descobrir o que mais que o lugar oferece. E falando de esporte, né, vamos falar agora de um outro lado, que é a parte de inverno. Tem neve e tem esqui na Catalunha, né? Correcto. Esqui não é muito conhecido pelos brasileiros que existem pistas de esqui. Existem outros destinos no mundo que foram bem promovidos, mas a gente, Catalunha, temos muito interesse em promover esqui. O próximo ano, 2020, vai ser o ano do turismo esportivo em Catalunha. Então, vamos focalizar os esforços a falar, a conversar para os brasileiros que eles podem viajar. Obviamente, aí o calendário muda. A partir de dezembro até abril, temos umas pistas de esqui muito legais, desde Baqueira Beret, que é a pista mais top, mais chique, onde esquia a família real, esquia o primeiro-ministro espanhol, esquia muitas pessoas famosas, até outras pistas que não são tão famosas, mas que são super legais para famílias, como, por exemplo, La Molina, não? Ou Boitaúl. Então, esqui, e temos todo tipo de esqui, o esqui alpino, o esqui de fondo, organizamos campeonatos de esqui, então a parte de esqui é super, super interessante. E também tem um lado mais tranquilo, com as pistas mais fáceis. A maioria dessas estações tem professores para ensinar, lembrando que o idioma é o espanhol, então às vezes é mais fácil do que a pessoa se aventurar numa estação de esqui nos Estados Unidos pela primeira vez. E tem esqui, tem snowboard, também tem uma série de outras atividades de neve, principalmente para as crianças, né? Acho que vale consultar cada estação e entender o que cada uma oferece para definir qual é a ideal para o seu público, né? Para o seu cliente. E por último, eu acho que a gente tem que falar de um outro lado que também foi citado já, que é a questão da costa, né? Catalunha tem muita praia bacana. E eu acho que é um ponto importante também. Absolutamente. Eu sei que o brasileiro já tem 8.000 quilômetros de costa, não? Então vocês têm umas praias muito bacanas, sensacionais, mas eu acho que é um chamariz, né? O fato de poder ir a Barcelona e saber que tem mar lá e de repente passear por barco, eu não falo já tomar banho, né? Porque acredito que não vai ser a primeira motivação do brasileiro, mas o fato de ter mar dá uma imagem, dá um visual muito legal para a Catalunha. Então tem muitas praias lá, tem praias, a própria Barcelona tem várias praias, Tarragona tem praias, no norte de Catalunha, na Costa Brava, tem praias super interessantes, como Calella de Palafrugell, Begur, a parte das praias de Begur. Então, o Cadaqués, que era onde Salvador Dalí, que é o famoso pintor, nasceu em Figueras, ele ia a passar os verãos. Então, tem praias muito bacanas, tem castelos diante das praias, por exemplo, tem uma praia em Tossa de Mar, em Costa Brava, que os brasileiros adoram, porque é um castelo que fica
na beira da praia. Então, esse contraste entre o rústico, o medieval e a praia é uma combinação mágica. E você que ficou interessado nas praias da Catalunha, aqui do meu lado tem uma lista com algumas opções interessantes para vocês pesquisarem mais e entender o que cada uma oferece. Agora a gente vai começar o quarto e último bloco desse webinar com foco em turismo familiar na Catalunha. E o tema é conservação ambiental. Exatamente, porque Catalunha a gente recebe turistas desde faz muito tempo. Então a gente sabe que conservar o meio ambiente, conservar os animais, o que é a fauna, a flora, o que é os parques, tudo que é natureza é muito importante para a gente, não? E sabendo agora todo esse aspecto da contaminação que existe no mundo. Então, por exemplo, temos muitos atractivos nesse sentido. Temos Aran Park, que está no Vale de Aran, aí na montanha, com animais selvagens, né, que estão morando no habitat deles. Temos também muita vontade de cuidar dos animais, tipo chimpanzés, macacos, na Fundação Mona, que cuida dessa tipologia de animais que sofreram algum maltrato. Sim, e é legal a gente desculpa te interromper, mas acrescentar que esses lugares, eles cuidam dos animais e eles têm um lado turístico, mas sempre com foco em educação ambiental. De novo, em espanhol, ou seja, as crianças já podem começar a entender alguma coisa ali. E na Fundação Mona, que é a fundação responsável pelo cuidado dos macacos e chimpanzés da região, além de observar, dá para às vezes ficar mais perto, entender um pouco do que é o histórico daquele animal, por que ele foi parar ali, e isso desperta a curiosidade das crianças e também desperta essa preocupação de cuidar do meio ambiente, que eu acho que é um foco que vários pais têm também, né? Absolutamente. Então, acho que pode ser interessante. E tem mais um lugar que acho que a gente não falou, que é uma fazenda de ovelhas, né? Exato. Uma fazenda de ovelhas, com que a gente tem bastante ganado e bastantes campos e muita agricultura, acontece em Catalunha também, sobretudo vino, não? O tema gastronômico e tema do vino. A gente tem, sim, tem muitas fazendas. Em concreto, há uma fazenda que se chama Mas Marcé, que você vê as ovelhas, né? Você curte com os animais no habitat normal deles. E eu acho muito bacana para as crianças poder curtir essa tipologia de atividade. Talvez não seja o foco principal da viagem do seu cliente, mas é aquele passeio que vai complementar, vai agregar um valor adicional, né, para o roteiro. E acho que a gente vai encerrar com um lugar também que é muito legal, que são as Ilhas Médias, né? E conta pra gente o que tem para fazer lá. Olha, tem tanto lugar para falar e a gente está encerrando agora, mas com que não podemos ficar muito tempo. As Ilhas Médias são umas ilhas que ficam na frente do Estartit, bom, na parte da Costa Brava, e são umas ilhas que estão a poucos quilômetros da costa, né? E que preservam a parte marítima, lo que são a fauna marina. Então você tem uma opção desde a parte da costa, pegar um barco e navegando curtir o fundo marino. E é muito bacana, porque aí você vê todo tipo de animais. Aí não se pode pescar, não se pode praticar a pesca, e a gente com essa tipologia de visitas e de passeios, a gente tenta preservar o meio ambiente que está necessário de ser preservado nesses momentos. Sim, só vale lembrar que o catamarã que leva nessas pessoas, ele falou que dá para ver o fundo do mar, porque o catamarã normalmente o piso é de vidro, então as pessoas que estão a bordo conseguem ver, mesmo aquelas que não estão na beirada, né, nas laterais, que tem uma visão do chão também e fora. Agora, as pessoas que estão sentadas no meio, geralmente as crianças menores, né, que a gente deixa sempre no meio, elas também conseguem curtir, porque o piso é de vidro, então dá para ver tudo. Exatamente. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, aqui embaixo também tem os contatos do pessoal da Catalunha, eles são super abertos a conversar, então pode escrever, pode tirar dúvidas, pedir mais material. Eles também estão dispostos a ir nas agências, formar mesmo os profissionais de turismo, fazer algum tipo de curso, então acho que é bem legal também vocês saberem que tem essa opção. E agora, gente, o encerramento, a parte boa que todo mundo gosta, que é a surpresa. A gente já tinha anunciado, né, que ia ter uma surpresa no final dos webinars, e o João vai contar agora para a gente o que é, de fato. Bom, Catalunha, o escritório aqui em São Paulo sabe que para poder curtir Catalunha, esses webinars são fantásticos, eu acho que é uma maneira muito boa de poder explicar o destino, mas eu acho que não tem nada melhor que poder estar no destino, poder passear pelo destino. Então a gente, o que vai fazer é, em base à interação, às perguntas, os agentes que sejam mais
mais dinâmicos para nos mandar questões, a gente vai usar esta interação como um termômetro para poder, de repente, no ano próximo, entrar eles em possíveis fam trips, viagens de familiarização em Catalunha mesmo. Bom, gente, essa informação é muito legal, então não esqueçam de entrar em contato com o pessoal da Catalunha. Todos os contatos estão aqui embaixo, tem e-mail, tem site, tem telefone. Então é fácil para você, agente de viagem, encontrar e ter acesso, né, a essas pessoas. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar para o João, que ele vai responder com o maior prazer. E além disso, esse foi só o primeiro webinar. Então a gente tem mais 5 previstos para os próximos meses, com vários temas. A gente vai falar de gastronomia, de turismo esportivo, MICE. Acho que tem bastante coisa legal para discutir ainda, né? Absolutamente. Eu acho que temos tanta diversidade no Destino Catalunha que dá para estar falando muito tempo, mas vamos ser bastante directos e específicos, detallando os melhores detalhes do Destino Catalunha.